Estamos de volta com os assuntos discutidos pelas comissões. Os deputados da Comissão de Educação defenderam a criação de um projeto pedagógico unificado entre as redes públicas de ensino municipais e estaduais e o DEGASE, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. O objetivo é que não exista conflito entre o que é ensinado aos internos e nas escolas regulares. Para os parlamentares, o programa de ensino atual contribui para que os adolescentes que saem do departamento abandonem a escola. Para entender as dificuldades do processo de reinserção dos adolescentes em conflito com a lei, a comissão realizou nesta quarta-feira uma audiência pública. Durante a reunião, o diretor do DEGASE disse que a instituição socioeducativa tem um déficit de 800 vagas e que o sistema necessita de mais 10 novas unidades para suprir a demanda. Uma escola que é estruturada para 90, ela atende 150? Atende, mas não atende com a mesma eficácia do que a dimensão que ela foi projetada. Um centro de saúde dimensionado para 90, ele atende 150? Atende. Mas o profissional vai sofrer uma atenção maior e o atendimento vai ser prejudicado. Além disso, 90% dos jovens apreendidos não têm o ensino fundamental. Ele também afirmou que o número de apreensões cresceu em 100% nos últimos 4 anos. Para a defensora pública Eufrásia Souza, a superlotação seria consequência da falha do Poder Judiciário. Muitas vezes a internação ela é aplicada como um motivo para o adolescente refletir, como uma espécie de castigo. Isso, na nossa visão, isso é um equívoco, é uma ilegalidade. Nós já tivemos 2 mortes de adolescentes em unidade de internação provisória e eles respondiam a um único processo por ato análogo a tráfico, ou seja, eles não poderiam estar lá de acordo com a nossa legislação. Além da superlotação e a baixa escolaridade dos internos, os parlamentares concluíram que é necessário um novo projeto pedagógico para o DEGASE. Atualmente, há um conflito entre o programa de ensino do DEGASE e o da rede pública de educação. A série cursada pelo jovem no departamento não é compatível com a série oferecida na rede municipal quando ele regressa à sociedade. Para eles, essa falha tem contribuído para que o adolescente abandone a escola. Nós vamos abrir uma audiência específica com a SEDUC, com os profissionais da área docente do DEGASE, diretores de unidades. A percepção, em um primeiro momento da comissão, que tem que ter um projeto próprio, não é apenas pegar os projetos que acontecem na rede do Sistema Estadual de Educação e transferir para as unidades do DEGASE. Ali tem que ser um olhar especial. Então, ter uma proposta pedagógica específica, de modo que possa garantir a continuidade da escolaridade desses meninos quando deixam o sistema, é fundamental. Os parlamentares da Comissão de Transportes querem proibir os aplicativos Uber e Resolve Aí. Em audiência pública, o deputado Dionísio Lins defendeu que a LERJ vote com urgência o projeto de lei criado por ele, que considera os serviços ilegais. As comissões de combate à pirataria de transportes da ALERJ realizaram audiência para definir medidas que serão tomadas em relação aos aplicativos Uber e Resolve Aí. O deputado Dionísio Lins quer proibir o transporte coletivo e remunerado de passageiros em carros particulares, cadastrados nesses aplicativos. Os parlamentares ouviram representantes de cooperativas de taxistas sobre os problemas causados pelos aplicativos de táxis. A profissão de taxista é uma categoria regulamentada por lei. Não é possível que se venha para cá e se implante uma cultura americana e nós, brasileiros, somos simplesmente convencidos através da máquina econômica. O estado do Rio de Janeiro hoje, o município do Rio de Janeiro, vem numa luta muito grande para diminuir a quantidade de carros no centro, nos grandes centros, investindo em transporte de massa, que todos vocês sabem, como o trem, a supervia, as barcas. E isso, no caso, seria aumentar a quantidade de mais carros. Mas nós temos 60 taxistas, 60 mil taxistas. Imagina se tiver mais 60 mil, né? Dos aplicativos. Uma outra discussão foi sobre ações na justiça que já existem contra o aplicativo Resolve Aí. Eu pedi, inclusive, a vereadora e tinha já oficiado, para que se oficie a ordem pública do município, saber por que uma organização desse volume está funcionando sem alvará. Essas citações têm como intuito, e é uma iniciativa do deputado, um combate assíduo à pirataria.
A comissão recebeu denúncias que, no Rio, o aplicativo Uber estaria realizando cadastramento de carros particulares e táxis piratas para o transporte de passageiros. O foco de atuação seriam de hotéis da Zona Sul. O deputado Dionísio Lins disse que já tem 42 assinaturas para que seja votado em regime de urgência um projeto de lei que proíbe em todo o estado o transporte coletivo e remunerado de passageiros e carros particulares cadastrados em aplicativos. A vereadora Vera Lins participou da audiência. Ela apresentou um projeto na Câmara para a retirada do aplicativo Uber. Esse projeto eu entrei um dia antes do recesso, que foi no dia 30/6. Até hoje ele não foi para pauta, para votar. Eu quero que o projeto fique forte e proíba realmente o Uber. O secretário Carlos Roberto Osório reiterou que o Estado está à disposição dos municípios para que a lei seja cumprida e a fiscalização também possa existir. Nós temos uma legislação em vigor muito clara no estado do Rio de Janeiro que dá aos municípios o direito de regular o transporte de passageiros por veículos de passeio. E nessa regulamentação, o taxista tem o direito a esse serviço. A lei no nosso estado é clara. O transporte é exclusivo dos taxistas licenciados nos municípios e é importante que os municípios se organizem e, se quiserem, façam as suas regulamentações complementares. O secretário de Transportes falou também que em 2015 houve um aumento de 60% da apreensão de veículos irregulares. Para o representante de uma cooperativa, a classe está unida em defesa da profissão. Junto somos mais fortes. O representante do Uber, Daniel Mangabeira, esteve presente, mas preferiu não dar entrevista. As comissões de Turismo e de Economia da Alerj vão discutir com a Secretaria de Fazenda do Estado a redução de impostos no setor de turismo. Empreendedores da área disseram que encontraram dificuldades para realizar eventos de médio e pequeno porte no Rio de Janeiro. A resolução que determina os critérios de cobrança dos tributos para as empresas de eventos no Estado é de 1997. Para a presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos do Rio de Janeiro, a legislação precisa ser atualizada e que o imposto cobrado atualmente é muito alto. As empresas que não são sediadas no Rio de Janeiro, para eles estarem participando de eventos no Rio de Janeiro, eles precisam pagar por estimativa. Então é mais ou menos assim. Se um expositor vem com R$10.000 em mercadorias, ele multiplica esses 10 mil vezes 50%, chega num cálculo, que agora eu não lembro muito bem qual é o cálculo, e tem que pagar esse idade. Ele paga o imposto antes dele vender. Então ele nem sabe o que ele vai encontrar no Rio de Janeiro e ele já tem que pagar o imposto. E a sugestão que a gente pede, que o setor pede, que acha que é bastante louvável, é que as empresas, todas as empresas, inclusive empresas sediadas no Rio de Janeiro, paguem um DARGE de participação de evento, como é no estado de São Paulo. Já a empresária Adriana Homem de Carvalho acredita que a atual legislação tem afastado os empreendedores do Estado. O Rio de Janeiro já foi o grande chamariz, o grande realizador de eventos. Com o passar do tempo, os eventos passaram a ir para outros estados que apresentam maior facilidade, não só para os organizadores, mas também para os expositores e para os patrocinadores. Hoje você tem estados no Brasil que cobram R$3, R$4 o metro quadrado de um centro de convenções. No Rio de Janeiro, a gente paga R$400, R$500 mil por um espaço para eventos. Os participantes também reclamaram da cobrança do IPTU dos espaços onde os eventos são realizados e do valor da energia elétrica cobrado pelas concessionárias. O deputado Valdec Carneiro, presidente da Comissão de Economia da Alerj, disse que vai discutir com os governos municipais e estaduais, além das concessionárias, para facilitar a realização de eventos de médio e pequeno porte nas regiões do Estado. Qual a orientação que a gente pretende dar? Em diálogo com a associação do setor, oferecer à Secretaria de Fazenda, já que se trata de uma resolução da Secretaria de Fazenda, propostas para que atenue, para que facilite, para que, na verdade, induza a participação desses agentes de fora do Rio de Janeiro nos eventos do nosso Estado. As instituições que dependem dos repasses da Fundação para a Infância e Adolescência do Rio de Janeiro reclamaram na Alerj dos atrasos nos pagamentos. Elas atendem hoje 18 mil pessoas no estado.
Fundação para a Infância e Adolescência do Rio de Janeiro tem 12 milhões de reais em recursos contingenciados. A informação foi passada durante a audiência pública da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Alerj nesta quinta-feira. Durante a reunião, que teve o objetivo de debater a renovação dos convênios com as instituições ligadas à FIA, Fundação para a Infância e Adolescência, Ângela Macedo, presidente da Fundação, revelou que aguarda que a Secretaria de Planejamento libere os 12 milhões de reais. Para colocar em dia, a gente precisa de ter recursos para pagar a outra parcela da metade de junho, julho e agosto. Então, são 2 meses e meio, né, que está pendente. Agora, para pagar setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses para frente, nós precisamos de descontingenciar um valor de 12 milhões de reais para poder honrar esse pagamento futuro. Uma preocupação das instituições ligadas à FIA é o sistema do novo edital, que deve seguir as regras do Converge. O Converge é um instrumento, uma necessidade do Estado em que as instituições se habilitem para poder receber recursos e usam essa ferramenta, que na verdade é direto, uma ferramenta na internet, para poder dar mais transparência. É óbvio que ele é uma necessidade, quanto mais transparência no repasse dos recursos, melhor. Agora, não pode ser um facilitador se o Estado não tiver apto também para cumprir as suas obrigações com as instituições em contratos que já estão firmados, já foram assinados e que dependem do repasse, independentemente do Converge. O Converge, ele foi implantado agora para um edital futuro, a partir do ano que vem. Agora a gente está chamando a responsabilidade do Estado para cumprir os contratos que foram feitos antes do advento do Converge. No encontro, o representante da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Marco Castilho, revelou que cerca de 70% das instituições ligadas à FIA não estão habilitadas ao Converge. Desses 70%, nós temos, claro, um número aí bastante expressivo que estão credenciadas, mas elas precisam alimentar mensalmente as certidões que vão vencendo aos poucos. Então, quando uma entidade, por exemplo, deixa de habilitar uma certidão negativa de recolhimento de INSS, ela sai da condição de habilitada e passa unicamente à condição de credenciada. E, na perspectiva do lançamento desse edital ou qualquer outro edital público, se ela não tiver com processo de habilitação pleno, o próprio sistema não aceita que ela entre com qualquer proposta de convênio ou parceria junto aos órgãos de governo do Estado. Para Kátia Vasquez, presidente da FEBEX, o novo sistema do edital não é o problema, mas sim a falta de verba, já que a FIA está há cerca de 3 meses sem fazer o repasse financeiro para as instituições. A questão é que as instituições estão com atraso, mais de 3 meses desse repasse, receberam agora 40% do mês de junho, e não é possível se executar ações assim. Nós estamos para finalizar a primeira etapa de um edital, que acaba agora esse aditivo em dezembro, e se precisa cumprir com todas as obrigações, inclusive de finalizar com uma equipe de profissionais esse vínculo. E sem repasse nós não vamos conseguir cumprir com nossas obrigações. O que nós estamos utilizando para pagar atualmente as nossas obrigações é com recursos que foram provisionados para pagamento de 13º, para pagar as rescisões, para pagar férias, e isso todos esses recursos estão sendo utilizados para se cumprir com o que está estabelecido para que os atendimentos não parem. A deputada Ana Paula Rechuan, membro da comissão, disse que as instituições atendem cerca de 18 mil pessoas, entre crianças e adolescentes, e que é fundamental que os usuários tenham os seus direitos garantidos. Hoje nós temos, dentro dessas instituições, 18 mil usuários, que se houver falta de repasse de recursos, as instituições não sobrevivem. E com isso, não existe um outro lugar, um outro caminho para que esses usuários possam ter o atendimento. E eles dependem disso para se manterem vivos, porque existem estruturas de reabilitação, de fisioterapia, que num cadeirante, por exemplo, se ele não tiver esse atendimento, ele pode acabar sofrendo uma pneumonia, ter que se internar. Então, isso é prioridade, o governo tem que encarar isso como prioridade. A gente sabe das questões da crise, mas nós não podemos deixar esses adolescentes, essas crianças, sem esse atendimento.
O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!